Bem, pessoal, vamos continuar a nossa aula. Agora falando sobre o cálcio, né? Nós estávamos aí no nitrogênio, fósforo, potássio, agora falando sobre o cálcio. Outro macronutriente importante também, né? Favorece aí uma série de questões como sistema radicular, melhor absorção de água e nutrientes. Okay? Importante saber que sempre existe essa relação entre os nutrientes, por exemplo, entre nitrogênio e cálcio. Excesso de nitrogênio em relação ao cálcio pode provocar podridão apical em hortaliças e frutos, principalmente solanáceas. Existe uma relação importante também entre o cálcio e o magnésio, que ela deve situar aí, o normal é entre 2 e 2,5 para 1. Fora disso, afeta a absorção de um ou de outro, tá certo? Beleza. O cálcio ele pode ser fornecido de diversas maneiras, através da calagem, carbonato de cálcio, através da gessagem, né? O sulfato de cálcio, que é mais solúvel. Um detalhe importante aqui, gesso não é calcário, gesso não corrige pH, gesso não neutraliza alumínio. É muito importante vocês atentarem para isso. A função do gesso é o seguinte, ele serve como uma fonte de cálcio e ele consegue carrear o cálcio e o magnésio a uma profundidade maior, quando você não consegue incorporar um calcário, certo? Então o gesso teria aí essa função, apenas essa aí. E também é uma fonte de enxofre, beleza? Adubação. Ou você aplica o incorporado na forma de calcário, ou você faz uma adubação de plantio. A adubação de cobertura com cálcio não é recomendada. Por quê? Porque tem baixa mobilidade na planta, certo? Deficiências de cálcio. Tem que ter muita atenção para isso. No caso de hortaliças, frutos, como o tomate, o pimentão, a própria melancia e o melão, deficiência de cálcio, principalmente quando há excesso de nitrogênio, pode causar podridão estilar. Vou mostrar a foto mais para frente. E tem a famosa tip burn, o nome em inglês que refere-se à queimadura nas bordas da planta, tá? No caso das folhas. Alface, almeirão, asteráceas, é muito comum acontecer isso. Então, queimadura nos bordos das folhas também vou mostrar depois. E o magnésio, Bastiani? O magnésio também é importante. Não? Lembrando que ele faz parte lá da clorofila. Então, sem magnésio ou deficiência severa de magnésio, vai ter problema de deficiência de fotossíntese. Okay? Então, afeta a produtividade. Sintomas. As plantas ficam com uma clorose internerval, é muito comum. Em solanáceas, como tomate, pimentão, berinjela, a deficiência de magnésio na planta, no solo e, consequentemente, na planta, dá essa clorose internerval. Calagem, muitas vezes, não fornece a quantidade necessária de magnésio. Então, tente usar um calcário dolomítico ou, de preferência, um magnesiano. É mais caro, mas você corrige a deficiência de magnésio. Certo? Ou incorporar um adubo que forneça magnésio, um termofosfato magnesiano, por exemplo. Não? Lembrando da relação cálcio-magnésio, certo? O magnésio pode ser fornecido via calagem, via adubação de plantio ou adubação foliar. Há controvérsias, mas ele é mais móvel do que o cálcio na planta. Então, uma adubação foliar pode corrigir parte da deficiência, sim. Existem autores que dizem que não. Okay? Então, há controvérsias. Com relação ao enxofre, dificilmente dá problema de deficiência de enxofre, a não ser em plantas perenes, como café e fruteiras. Né? Ele é importante também lá na formação de algumas enzimas, de alguns aminoácidos, e fontes de adubação com enxofre, superfosfato simples, sulfato de amônio, sulfato de potássio e os adubos orgânicos. Todo adubo orgânico contém nitrogênio e enxofre, ok? Atentando que nessas formulações concentradas de adubo sintético ou adubo mineral, né? Por exemplo, formulações NPK 4,14,8, 25,20, essas formulações concentradas normalmente são deficientes em enxofre. Então, com o tempo, adubando só com esses adubos sintéticos aí, ou minerais, pode ocorrer deficiência de enxofre, principalmente em culturas perenes, tá? Não é o caso de hortaliças. Micronutrientes são importantes? Claro que são, né? Claro que são. Vou chamar a atenção para o bório e o molibdênio, onde ocorre a maior parte dos problemas, pessoal. Então, pode. Outra coisa, micronutriente, como a quantidade que a planta precisa é muito pouca, né? E a quantidade disponível no solo também é muito pouca, então uma adubação errada com micronutriente, você pode sair da deficiência para a toxidez.
com pequenas quantidades, tá ok? Então, muita atenção para isso. Por exemplo, boro, deficiência de boro. Em couve-flor e repolho, por exemplo, dá o talo oco, né? Ou podridão interna, vou mostrar depois. Em solanáceas, como tomate e pimentão, dá o lóculo aberto. Molibdênio, deficiência dele em leguminosas, é sério, né? Porque ele está associado à fixação de nitrogênio, lá na redução do nitrato, né? Certo? E também lá na couve-flor pode aparecer uma folha tal da folha chicote. Importante ver esse quadro aqui, esse gráfico, sempre gosto de mostrá-lo, onde aqui você tem a disponibilidade do nutriente associado ao pH do solo. Observa, gente, quando você sai daquela faixa ótima ali, entre 6 e 6,5, né, de pH em água, ou para menos ali de 5,5, ou para mais de 7, você começa a ter problema. Observe que na faixa de 5,5, olha aqui, 5,5 até ali 6,5, você tem altas concentrações dos nutrientes, né? Tanto de micronutrientes, olha lá, quanto de molibdênio e cloro, quanto de fósforo, olha aqui, olha a faixa de 6, 6,5 para fósforo. Você tem boa disponibilidade de nitrogênio, enxofre e boro. Você tem boa disponibilidade de potássio, cálcio e magnésio. E o alumínio, que é aquele que a gente não quer, está nos níveis mais baixos, né? O alumínio tóxico, né? Que é aquele alumínio disponível. Ok? Então, por isso que, seja com matéria orgânica ou com calcário, a gente tem que manter o pH ali numa faixa preferencialmente de 6,5, de 6 a 6,5. Não deu? Pelo menos 5,5, tá certo? Então aí você vai ter... Então não adianta nada, por que mostrar esse quadro? Você fazer uma adubação pesada, uma adubação orgânica ou com mineral, se o pH está desbalanceado, solo ácido ou solo muito calcário, ok? Alguns sintomas de deficiência, olha lá, deficiência de potássio, da lóculo aberto, né, em tomate, dá problema, né? Isso aqui, o fruto perde valor comercial, aparentemente não tem problema, mas o fruto perde valor comercial. Sem falar na aparência externa do fruto também, que não fica legal, não fica boa. Ele não pega uma boa coloração, ele tende a ficar mais flácido. Deficiência de cálcio, olha lá, em solanáceas, como eu havia dito, é a famosa podridão apical ou podridão estilar. Na base do fruto você vê essa podridão, que dá a impressão de ser doença. Eu já vi técnicos recomendando fungicida e caudas para controlar a doença, o fungo que está causando essa doença. Isso não é fungo, gente, é uma doença fisiológica devido à falta de um nutriente importantíssimo que é o cálcio. Essa deficiência também ocorre quando há um desequilíbrio entre nitrogênio e cálcio. Aplicou nitrogênio demais em relação ao cálcio, tá? Deu esse problema, não adianta querer aplicar cálcio na folha, não. O cálcio é extremamente pouco móvel na planta. Então, aplicou, deu banho de cálcio na folha, não vai resolver o problema. Então, o problema tinha que ser corrigido antes do plantio do tomate ou, na pior das hipóteses, na adubação de plantio, certo? Não pode faltar cálcio, principalmente em lavouras de alta produtividade. Olha a deficiência de magnésio aí. Clorose internerval em solanáceas e cucurbitáceas é muito típico isso aí, né? Folhas mais velhas, já que o magnésio ele é mais móvel na planta, então o magnésio se desloca, quando há deficiência, desloca para as folhas mais jovens. Então você observa nas folhas mais velhas essa clorose internerval. Beleza? Lóculo aberto, agora já não é cálcio, né? Parecido sintoma, mas aqui o lóculo, né? Que são aquelas separações internas do fruto, abertas, elas não se fecham. Isso é devido a uma deficiência de boro, no caso aí em tomate. Em pimentão ocorre esse problema também. Então, não é doença causada por fungos, é uma doença fisiológica devido à deficiência nutricional. Okay? Deficiência de boro em brássicas, no caso aqui couve-flor, famosa curd brownie, né? A extremidade externa, né? A parte externa da inflorescência fica necrosada com essa coloração marrom. Então, perdeu o valor comercial, altera o sabor, não é legal. Deficiência de boro em brássicas também, tanto no repolho, quanto no brócolis, quanto na couve-flor. Ocorre o famoso talo oco. O pedúnculo, né, o talo da planta aqui na base, ele fica oco por dentro. Apesar de a parte comestível não ficar
tão alterada, ou muito pouco alterada, mas o produto final perde valor comercial. Então, deficiência de boro, também de molibdênio aqui no caso é couve-flor. A folha é chicote, né? A folha ela não desenvolve direito as folhas externas, ficando com essa aparência de chicote, né? Isso promove insolação direta sobre a couve-flor que está em processo de formação, né? A inflorescência, causa queimaduras e altera a qualidade do produto. Então, essas folhas atuariam protegendo a inflorescência do excesso de radiação. Cobre, manganês, zinco também. Tanto a deficiência quanto o excesso, né, são problemáticos. No caso do manganês, a toxidez é comum em brascas, clorose, olha lá, enrolamento de folhas. Deficiência de cobre reduz peso de cabeças, formação de cabeças em brascas, principalmente repolho e couve-flor. Deficiência de ferro é difícil, mas ocorre em solos calcários ou solos encharcados. Né? Deficiência de cloro é muito difícil. E aí, como é que eu faço adubação com micronutrientes? Normalmente, os adubos orgânicos já fornecem esse micronutriente que você precisa. Né? Faltou, está com sintoma de que está aparecendo alguma coisa lá, você pode adicionar bórax, molibdato de sódio, as próprias caldas fitoprotetoras para combate e prevenção de doenças fúngicas ou bacterianas, elas podem fornecer, por exemplo, a calda viçosa fornece muito desses micronutrientes, inclusive o cobre, né, o manganês e o zinco. E as caldas cúpricas, à base de cobre, né, muito usadas também e são recomendadas na produção orgânica, elas são à base de cobre. Alguns sintomas de deficiência, olha lá, falta de potássio, a parte externa dos frutos, além de uma coloração apagada, né, desbotada, ele perde qualidade. Falta de potássio e cálcio em cenoura provoca deformações nas raízes. Deficiência de cálcio, que eu já mostrei, podridão apical em frutos de solanáceas e cucurbitáceas. Outros tipos de deficiência, o tipo burn, que é essa queimadura externa em folhosas, alface, olha lá, alface e almeirão. Necrose em brascas devido à falta de deficiência de magnésio. Então é muito importante a gente saber identificar quando o problema pode ser uma doença fisiológica, e não necessariamente causada por um agente biológico, né? Como um fungo ou uma bactéria. É importante saber detectar isso aí. Tá aí. Também temos doenças causadas por micro-organismos devido a deficiências nutricionais, ok? Só lembrando. Essas doenças podem ser oportunistas, né? Esses patógenos ocorreram devido à deficiência. Olha lá. Aqui de novo, né, deficiência de cálcio causando o tip burn, né? Aquela queima das bordas em alface. E muitas vezes o cara pensa que é fungo. Pessoal, vamos falar um pouco de fontes de nutrientes usadas em agroecologia. Composto orgânico, né? Para mim, o melhor, por ser o mais barato, fácil do produtor fazer, né? Só exige um pouco mais de mão de obra. Ele é recomendado para adubação de plantio, principalmente. Tá? Por quê? Porque ele é limitado normalmente em nitrogênio. Então, adubação de cobertura, usar uma fonte orgânica mais rica em nitrogênio. Esterco de animais. Se for curral, usa também na adubação de plantio. Se for cama de frango, esterco de aviários, cama de suínos, que são ricos em nitrogênio, já posso usar em adubação de cobertura também. Inclusive, são normalmente adubos mais caros. Tortas vegetais ricas em nitrogênio, como torta de amendoim, mamona, girassol, né? Essas tortas ricas em nitrogênio são caras também, então você usa ou para enriquecer um composto ou usa como adubação de cobertura. Okay? Biofertilizantes, também material mais bem elaborado, né? Você usa adubação de cobertura. O mais clássico deles é o super magro, né? Difícil de fazer, mas muito rico. Então, tem outros biofertilizantes práticos que você pode fazer na própria propriedade. Adubação verde, sempre lembrando, né, importante para ciclar de nutrientes e fornecimento de nitrogênio, fundamental em sistemas agroecológicos, já que não trabalhamos com fontes solúveis de nitrogênio. Ok? Cinzas, fornece potássio, cálcio e magnésio. Farinha de osso, rica em fósforo, cálcio e magnésio. Termofosfatos, né? Fosfato natural reativo, são fontes ricas ali em fósforo também. O calcário dolomítico, fonte de cálcio e magnésio. As caldas, como a viçosa e bordaleza, né, fonte de micronutrientes. E a urina de vaca também pode ser recomendável, tá ok, pessoal?
Então vamos aí caminhando para o terceiro vídeo da nossa apresentação.